Vamos lá, pessoal. Nós vamos agora fazer algumas atividades da apostila, tá bom? Vamos prosseguir no lugar onde nós paramos. Nós paramos na página 56, na questão até a 8 nós fizemos dentro de sala de aula, da 9 em diante nós não fizemos. Então, nós vamos fazer, ok? Que ideia é sintetizada pela palavra crise? Crise aí, ó, crise do casamento. Quando ele fala de crise do casamento, ele fala especificamente do fracasso do casamento, certo? Não é só uma briga, mas é o fracasso total do casamento. Porque as mulheres ficavam enclausuradas, né? Os maridos continuavam suas vidas normalmente, enfim. A separação só vinha a partir de um decreto da igreja, certo? A mulher não tinha voz nenhuma. Então, essa crise não tem a mesma ideia de crise no casamento de hoje em dia. É totalmente o fracasso, ok? Letra B. Reescreva a oração tal como ele era concebido pela Igreja Católica, empregando a voz ativa, fazendo as adaptações necessárias. Bom, nós temos aí a Igreja Católica concebia o casamento, certo? Ou o vínculo do matrimônio. Por quê? Tal como ele era concebido pela Igreja Católica. Nós temos aí a locução verbal, era concebido. O que era concebido? Ele é o sujeito. Ele está recebendo a ação verbal. Quem concebe alguma coisa é a Igreja Católica, que está no final da frase, preposicionado. Então, ele está aí como agente da passiva, ok? Então, transpondo a voz passiva para a voz ativa, nós temos a mudança de ordem da frase, ok? Então, aí quem faz a ação verbal, que está no final, ele vai para o início. Questão 10. Observe a seguir a análise dos termos sintáticos destacados na frase. Então, eu coloquei aqui uma frase especificamente, tá bom? Marcelo encontrou a filha encantada com a imagem do Papai Noel. O que está grifado aí, negritado, é a palavra encantada. Vamos lá. Ela está dentro do predicado. Verbo encontrou e atribui informação sobre Marcelo, que por sua vez é o sujeito. Então, encantada está dentro do predicado. Primeira coisa, quando eu vejo a palavra encantada, eu sei que ela está ali para caracterizar algo. Alguém especificamente, que seria a filha. Encantada, portanto, é uma característica. Se é uma característica, trata-se de um adjetivo. E nós vimos nas aulas anteriores que o adjetivo ele pode exercer diferentes funções sintáticas. Ele pode ser um adjunto adnominal, ele pode ser um complemento nominal e predicativo, certo? Ele pode ser o predicativo do sujeito, pode ser predicativo do objeto. Nesse caso aqui, olha, vamos lá. Sujeito. Encantada não se refere ao sujeito, então eu já sei que não é predicativo do sujeito, tá? Quem encontra algo ou alguém. O que foi encontrado é o meu objeto direto. Então, eu já sei que esse adjetivo ele se refere ao objeto. Quando eu tenho um adjetivo que é referente ao objeto, ele pode ser um adjunto adnominal do objeto ou o predicativo do objeto. Vamos relembrar rapidinho? Adjunto adnominal do objeto é aquele termo no qual é uma característica fixa, tá? Que quando a gente substitui o objeto por um pronome oblíquo, tá bom? Ele some dentro do pronome. Isso é adjunto adnominal. Ele fica junto, muito junto ali com o seu objeto, com o seu substantivo. Predicativo do objeto. Quer dizer, então, que é uma característica transitória, ok? Ele é uma característica transitória. Ela é uma característica transitória porque ela vem do sujeito. Gente, quando eu troco o objeto por o pronome oblíquo,
Se essa característica permanecer na frase, é o predicativo, tá? Então, vamos lá. Marcelo encontrou-a com a imagem ou Marcelo encontrou-a encantada com a imagem? Quando eu substituo o objeto pelo pronome oblíquo, o predicativo, ele permanece. Portanto, a classificação desse adjetivo aí é predicativo do objeto. Então, a classificação dele como adjunto adverbial de modo está totalmente errada. Saíram atrasados os participantes do campeonato. Quem saíram atrasados? Os participantes do campeonato. Então, nesse caso aí, os participantes do campeonato é o termo no qual o verbo faz referência. Então, isso é sujeito. E está dizendo aí que é o objeto direto. Então, a classificação também está errada. Terceiro ponto. Compreendi o exercício após a explicação do professor. Esse termo, após a explicação do professor, é uma referência de tempo, é uma atribuição de tempo que veio ligada ao verbo. Vamos ver. Compreendi. O que eu compreendi? O exercício. Ok. Mas eu compreendi quando o exercício? Após a explicação do professor. Então, essa informação de tempo, ela está ligada ao verbo. Então, por isso é um adjunto adverbial de tempo. Aí sim está correto. Quarta, meu pai viajará com meu irmão para São Paulo. Com meu irmão para São Paulo é um adjunto adverbial de companhia? Sim, porque esse verbo é um verbo intransitivo. Quem viaja, viaja. Eu não preciso falar outro termo para você entender a ação verbal de viajar. Então, o que aparece com ele é um adjunto adverbial. Nesse caso, de companhia, que representa a pessoa que vai com o sujeito. Ok? Então, nós temos aqui a primeira e a segunda frase com classificações erradas e a terceira e a quarta com as classificações corretas. E a pergunta é o seguinte: se essa análise tivesse sido feita por uma pessoa em um concurso que exigisse 75% de acerto para aprovação, ela teria êxito? 75%, vamos lá para a matemática, eu sou muito boa, vocês sabem disso. Sou praticamente uma professora Vanessa. Coitada de mim. Claro, gente, que não, né? Ela teria errado porque ela acertaria somente 50%, tá? E você vai explicar a sua resposta, portanto, colocando os termos corretos. Portanto, encantada, ela é um predicativo do objeto. E os participantes do campeonato é sujeito da oração, tá? Então, você vai explicar corrigindo as classificações que estão erradas aí. Questão 11. Compare essas frases. Os ladrões à noite fugiram pela rua deserta. E a outra. Os ladrões fugiram pela rua deserta à noite. Responda do ponto de vista semântico do sentido. Óbvio. Qual das frases sugere que o delito tenha sido cometido no período noturno? E qual sentido é atribuído a outra frase? Vamos lá. Primeira frase. Os ladrões à noite fugiram pela rua deserta. Nessa frase eu tenho o tempo exato quando eles fugiram. Por quê? A ordem lógica da frase é sujeito, verbo e os seus complementos. Ok? Eu tenho sujeito, o verbo e depois os complementos. Se eu deslocar alguma coisa de lugar, eu coloco entre vírgulas, tá bom? Principalmente complemento. E esse complemento pode ser também advérbio ou adjunto adverbial. Então, vamos lá. O verbo aí, ele é o verbo intransitivo, fugiram. Os ladrões fugiram. Não preciso falar outro termo para você entender a ação verbal. O que aparecer depois dele, o que aparece na frase depois dele é informação de lugar, informação de tempo, tá? Em um desses complementos, que foi informação de tempo, apareceu antes, entre o sujeito e o verbo. Então, se eu coloco um complemento aqui, eu coloco entre vírgulas. Então, por isso que a noite está entre vírgulas, porque o lugar óbvio
tá bom? Um lugar ideal para ele seria no final da frase. Só que foi colocado entre o sujeito e o verbo, então por isso ele apareceu entre vírgulas. Então, essa informação é o tempo exato no qual eles fugiram. Já na segunda frase, esse deserta à noite, na verdade, é uma especificação para essa rua. Os ladrões fugiram pela rua. Que rua? Aquela que é deserta à noite, tá? Então, é um termo que está explicando o que é essa rua, determinando que rua é essa, trazendo assim uma explicação. Então, o termo que traz uma explicação de algo que já foi falado, que vem com vírgula, é um termo aposto, ok? Então, a primeira frase, adjunta adverbial, é deslocado. Então, por isso, ele traz a informação de tempo. Na segunda frase, o termo deserta à noite é um termo explicativo para o substantivo rua. Portanto, trata-se de um aposto explicativo, tá? Questão 12. Imagine que a seguinte manchete tenha sido veiculada a um jornal. Áudios indicam crime por encomenda de advogado. Quais seriam as análises possíveis dessa manchete? Bom, os crimes podem ser do advogado que encomendou algo e, nesse caso, ele foi descoberto, então o advogado é criminoso, ok? Ou o advogado encomendou, ou seja, ele buscou esses áudios que revelaram o crime de outra pessoa. Então, nós estamos diante de uma frase que ela tem ambiguidade, ok? Que é o duplo sentido. Questão B. Escreva a manchete de forma que fique clara a ideia de o advogado ter obtido os áudios que podem provar o crime por encomenda. Então, nós vamos refazer a frase, tirando qualquer ambiguidade. E o sentido foi o que foi proposto, tá? O advogado encomenda áudios que revelam crimes. Coloquei assim, não sei como você colocou as ordens, né? Ordenou, na verdade, as palavras para que esse sentido fosse permanecido, o sentido pedido pela questão. Então, comenta aí rapidinho se você conseguiu acertar ou não, tá? Exercício de aprofundamento. Aí nós temos uma tirinha, na verdade são duas tirinhas. São repetidas. A primeira é transcrita no português de Portugal e a segunda em português brasileiro. Questão A. A primeira tira é uma tradução portuguesa e a segunda uma tradução brasileira. Dê um exemplo de uma diferença sintática entre a tradução do português europeu e a do português brasileiro. Descreva essa diferença. Bom, dentre muitas diferenças, a utilização do pronome oblíquo é bem extensa pelos falantes de Portugal. Portanto, a presença mais marcante de objeto direto, certo? Então, ele fala para o comer, para o comeres, né? Melhor de o pôr a comer. Então, esse pronome está muito presente na fala deles. A gente já anula essa questão de pronomes oblíquos. Continuando na resposta. Já no Brasil, usamos mais pronomes com função de sujeito. Então, nós vimos aí a utilização do português de Portugal, eles utilizam bastante o pronome oblíquo e que tem por função objeto direto. E nós já preferimos usar mais o pronome de tratamento, você, né? Ou o pronome pessoal do caso reto. E aí, colocando sempre a frase com sujeito. Questão B. Explica a diferença de sentido entre os verbos ter e haver em ter que haver um jeito melhor de fazer ele comer. Na segunda tirinha. O tem aí tem o sentido de obrigatoriedade, certo? Ele está fazendo com que uma obrigação se estabeleça nessa frase. E o haver tem o sentido de existência. Bom, espero que vocês tenham acertado tudo, hein? Não aceito erro. Beijão, até a próxima.